TV Jornal Meio-Dia. Oferecimento. Eletro Shopping, móveis e eletrodomésticos nas melhores condições. E Vitarella. Com Vitarella, sua vida fica mais gostosa. Encontrado às margens da BR-232, um corpo que pode ser do índio de 11 anos que morreu no acidente com uma van da Funasa. Também foi localizado o carro onde estava a família do francês, que perdeu a mulher e os 2 filhos quando o automóvel foi levado pela enchente. E ainda... Tumulto no Cordeiro. Moradores de Palafitas invadem conjunto residencial da prefeitura para fugir das águas do Capibaribe. No alto de Nova Olinda, uma barreira caiu em cima de uma casa. O local foi interditado e a família levada para um abrigo. Agora são 11h56 e o TV Jornal Meio-Dia está começando. Um bom dia para você. Mais um capítulo da Via Crucis do índio Pancararu, Renato Gomes, que procura no Recife o filho de 11 anos, desaparecido no acidente com uma van da Fundação Nacional de Saúde. Hoje pela manhã, um corpo foi encontrado no local do acidente na BR-232. A Polícia Rodoviária Federal isolou parte da pista na BR-232, onde o corpo do garoto foi encontrado. Por volta das 5h30 da manhã, moradores da área encontraram o corpo boiando neste canal, a poucos metros do local do acidente. Ele mandou a gente ver, a gente viu, aí chegou até aí embaixo e viu o corpo. A água do rio Unas segue por baixo da pista e escoa no canal. Paulo Jones Pereira Gomes de Melo, de 10 anos, estava na van que despencou no rio na última quinta-feira. Ontem, o pai dele, o índio da tribo Pancararu, Renato Gomes, veio ao Recife para pedir que as buscas fossem intensificadas. Renato também perdeu a esposa no acidente. Ele trouxe fotos do menino para facilitar o reconhecimento. Bastante transtornado, o índio Pancararu disse que só sairia do Recife com o filho. Não volto para casa sem ele. Eu não volto para casa sem ele. Já perdi minha esposa e 6 dias, 6 dias, não é 6 horas pra gente ficar esperando, não. Agora há pouco o corpo chegou no Instituto de Medicina Legal e o índio Pancararu Renato Gomes não reconheceu como sendo do filho dele. Veja a entrevista do repórter Sérgio Dionísio. Meu menino, ele é nessa altura aqui. Aquele que está ali, ele é mais alto até do que eu. Poderia o corpo estar inchado? Não, mas não tem condições. Um corpo inchado vai chegar à base de 1,60 m? E a roupa? Pela roupa também, o senhor já teve alguma... Ajudou a sua certeza? Não. Tenho certeza que não é, não. Qual é a roupa que o seu filho estava usando? Era azul, ali é preta. Era uma calça jeans que o seu filho estava... Short azul. Era curto, então. E, seu Renato, essa certeza que o senhor tem agora de que o corpo que está aqui no IML não é o do seu filho, reforça também a sua esperança de que seu filho está vivo? Reforça, bastante. Deus está me acompanhando, Deus está me protegendo, me acompanhando, todos os momentos meus. E eu sei que eu vou encontrar ele com vida. E o que... A entrevista completa você acompanha no Blitz da Cidade logo depois do TV Jornal Meio-Dia. A tragédia que deixou 19 pessoas mortas foi na última quinta-feira na BR-232 em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. O veículo que transportava os índios caiu dentro de um córrego. Chovia muito quando o motorista da van perdeu o controle do veículo e caiu no córrego Duas Unas. 16 índios e o motorista da van morreram afogados. Um passageiro sobreviveu. O veículo da Fundação Nacional de Saúde transportava os índios do Recife, onde faziam tratamento de saúde, para as aldeias no interior do estado. O veículo ficou preso embaixo da ponte sobre a BR-232, no bairro de Santo Aleixo. Um soldado do Corpo de Bombeiros, que fazia buscas, também morreu. A operação dos bombeiros durou toda a quinta-feira e os corpos só foram resgatados no início da noite. Encontrado o corpo do garoto de 3 anos, vítima de um acidente de carro com a família durante a enchente em Vitória de Santo Antão. A criança foi encontrada presa ao cinto de segurança dentro do veículo no rio Tapacurá.
O corpo do bebê de 3 meses foi resgatado de dentro do carro. O veículo estava às margens do rio Tapacurá, a 1,5 km do local do acidente. A área é de difícil acesso. Os bombeiros usaram um trator na operação. A criança encontrava-se soterrada dentro do veículo. O veículo tinha bastante areia na parte interna. Também estava presa aos cintos de segurança do veículo. Tudo na parte de trás do veículo. O veículo está bastante danificado e ele estava prendendo a criança. A ferragem estava prendendo a criança. O acidente foi na madrugada da última sexta-feira, na rodovia PE-50. No carro, viajavam 5 pessoas de uma mesma família. Com a força da água, a cabeceira desta ponte desabou. O veículo foi parar no rio. Apenas o francês Danny Fink, de 33 anos, sobreviveu. Ele boiou no rio Tapacurá até ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Danny se recupera bem do acidente no hospital particular do Recife, mas está muito abalado emocionalmente. Ele perdeu a mulher, Valdirene Brito, e os 2 filhos, incluindo essa criança que foi resgatada, além do filho mais velho, de 3 anos de idade. A babá, identificada como Josineide Salvino, permanece desaparecida. O Corpo de Bombeiros continua nas buscas. Vamos pedir reforço da cavalaria para fazer busca nas margens dos rios. Vocês têm pistas de onde o corpo possa estar? Olha, a 1,5 km a gente localizou esse veículo, né, de hoje. E com a velocidade que a água do rio estava, com a força da correnteza, com certeza deve estar lá para uns 2 quilômetros acima. O corpo do francês Jonatas Fink, de 3 anos, está no IML e vai ser enterrado em Limoeiro junto com a mãe e a irmã. O pai, Danny Fink, está com uma infecção nas pernas fraturadas durante o acidente. Os familiares dele chegam ao Brasil agora à tarde e devem levá-lo para a França no próximo domingo. Madrugada de susto e prejuízos. O rio Beberibe transborda e alaga dezenas de casas. Muitas famílias perderam tudo o que tinham. Para as famílias que moram às margens do rio Beberibe, a madrugada foi de horror. O nível do rio começou a subir por volta das 3 horas. 1 hora depois, a água invadiu as casas. Tudo ia dormir, se acordou com a água nos colchões, molhando tudo já. Nas carreiras pegou os meninos tudinho, botou nas cadeiras e deixou a água molhar. O resto não tinha como a gente botar, trepar as coisas, que é tudo no chão mesmo. Aí isso acabou tudo aí. Os moradores chamaram a Codecir e o Corpo de Bombeiros, mas só tiveram a ajuda dos bombeiros para retirar as crianças das casas ilhadas. Dona Dalvanira está revoltada. Diz que toda vez que chove forte, o rio transborda e a prefeitura já prometeu retirá-los da área. Vai e vem, nada faz pela gente. Isso aqui tudo é um bocado de morador pobre, que tem um bocado de filho. Pretendemos, assim, que eles façam alguma coisa pra gente, né? Porque desde o ano passado que eles prometem fazer alguma coisa que nada faz pra gente. Durante a madrugada, a correnteza destruiu este barraco. Por onde a água passou, há estragos e muito lixo. Muitos não têm condições de voltar para casa e estão na rua. Essa senhora, que está doente, com febre e dores no corpo há 3 dias, ficou com os 8 filhos em cima da cama. Eu quero pedir uma providência, né, para as autoridades, para que vejam a situação da gente, que a gente não é pouco, a gente também é ser humano. Para que resolva a situação da gente aqui. Que a gente não tem mais como viver nesse lugar, né? A assessoria de imprensa da Prefeitura do Recife informou que existem 3 equipes da Defesa Civil no local, fazendo lá o monitoramento da área. Os técnicos vão identificar as famílias que precisam ser removidas para abrigos. A assessoria disse também que a comunidade de Beberibe será beneficiada com o projeto Prometrópole, que envolve a Prefeitura, o Estado e o Governo Federal. O convênio já foi assinado com o Banco Mundial, que vai financiar o serviço. Por enquanto, não há previsão para o início das obras. 200 famílias invadiram hoje de manhã um conjunto habitacional que está sendo construído pela Prefeitura do Recife no bairro do Cordeiro. As famílias moram em palafitas que foram inundadas hoje de madrugada pelo rio Capibaribe. O tumulto começou por volta das 8h30 da manhã. Cerca de 200 famílias da comunidade Abençoados por Deus na Torre vieram para cá tentando ocupar esse conjunto financiado pela prefeitura. Eles alegaram falta de condições de continuar nos barracos onde vivem, que foram inundados esta madrugada pelas águas do Capibaribe.
A gente mora na beira da maré, os palafitas tudo caindo, a gente perdendo as coisas. A gente tá com mais de 2 metros de água, a gente não tem condição de ficar ali dentro. Foi muita água. A gente teve que sair de madrugada acordando os vizinhos para não morrer afogado. Ajudando, minhas coisas tá tudo dentro de casa alagado. Eu não tirei nada, nem uma roupa eu tirei. Guardas municipais fecharam as entradas de acesso a estes 2 blocos. O diretor de habitação da Prefeitura do Recife pedia a todos para que desistissem da invasão. O principal argumento da Prefeitura do Recife para tentar barrar essa invasão era o de que esses apartamentos já foram feitos para ajudar a outras comunidades carentes. São mais de 700 apartamentos para os antigos moradores da Vila Vintém, do Casarão da Iputinga e os ex-palafiteiros de Brasília Teimosa. A Codeci tem essas pessoas, a Codeci está providenciar um abrigo para elas. O clima ficou tenso. Os invasores não aceitavam as explicações do representante da Prefeitura. Com exclusividade, mostramos para vocês essas imagens. Registramos o momento em que a invasão foi feita. Como a gente pode ver, eles decidiram forçar a invasão e houve essa correria toda aí dos moradores, cada um querendo garantir um teto, como a gente pode acompanhar agora. A correria foi grande. Mulheres, homens e crianças entraram nos apartamentos surpreendendo a segurança. Os policiais se concentraram na guarda de materiais de construção. Em menos de 20 minutos, 60 apartamentos já estavam ocupados. Nesse momento, uma equipe da Secretaria de Habitação do Recife está negociando com os invasores a saída deles do conjunto. As chuvas da última semana deixaram mais de 31 mil desabrigados em Pernambuco. Ajudar essas pessoas. Anote alguns locais que estão arrecadando donativos para os flagelados. No Recife, as doações podem ser feitas na Codecipe, que fica na Avenida Cruz Cabugá, ao lado da Vice-Governadoria. Na sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, nos postos da Guarda Municipal do Pátio de São Pedro e Avenida Mário Melo, nas lojas do Bom Preço, na sede do INCRA, Avenida Rosa e Silva, e nos batalhões da Polícia Militar da Boa Vista, Madalena e São Martim. Final feliz para as 6 pessoas que foram mantidas reféns de 2 homens que tentavam assaltar uma pousada na praia de Cabo Branco, em João Pessoa. Os hóspedes foram mantidos na mira de revólveres por quase 9 horas. Das 6 pessoas que ficaram reféns, 2 foram libertadas logo no início da manhã. A negociação para a libertação do restante das vítimas continuou durante várias horas. Fizeram a exigência de água, a gente já está conseguindo água. E o mais é paciência. Dezenas de policiais mantiveram a área isolada. Dos 6 reféns, 4 eram de uma mesma família. A mãe e 3 filhos que vieram de Natal, no Rio Grande do Norte, passear na capital paraibana. Ela toma medicação controlada, ela tem síndrome do pânico. E o David, o mais novo, ele teve traumatismo craniano, ele toma medicação também. Os bandidos chegaram aqui na pousada em uma moto roubada. Eles já vinham sendo perseguidos pelos policiais, pois tinham praticado um assalto minutos antes em uma outra pousada aqui da orla de João Pessoa. Quando os policiais se aproximaram dos ladrões, houve troca de tiros e uma pessoa ficou ferida. As marcas de sangue ficaram na calçada. A pessoa foi levada para o hospital de trauma. Este hóspede estava em um dos quartos na hora do tiroteio. Por pouco, não ficou como refém. A gente ficou dentro do quarto de porta fechada, com medo de sair. E com medo de alguma bala se evadir na porta. Depois de quase 10 horas de negociação, os assaltantes decidiram se entregar, mas eles exigiram a presença dos parentes. Foram atendidos. Após a libertação dos reféns, os 2 acusados foram levados para a Secretaria de Segurança Pública do Estado. As vítimas foram encaminhadas para um dos hospitais da cidade. Os assaltantes, Ricardo Ageu dos Santos, de 25 anos, e um menor, de 17, não quiseram dar declarações. Os acusados já têm passagem pela polícia. Com os 2, a polícia apreendeu R$ 854, joias e um revólver. A moto usada pelos assaltantes também foi apreendida. A justiça condena a ex-vereadora de Palmares, Tereza Josino Branes, a 18 anos de prisão em regime fechado pela morte da advogada Célia Aleixo Avelino. O julgamento durou 11 horas.
A ex-vereadora foi condenada por 7-0 pelo Tribunal do Júri da Comarca do Recife. O crime aconteceu em agosto de 1997. A justiça entendeu que Tereza Josino Branes planejou o assassinato de Célia Aleixo Avelino para encerrar as investigações sobre a morte de Celso Aleixo de Brito, irmão da advogada, que foi assassinado pelo cunhado da ex-vereadora. Os advogados de Tereza Josino Branes vão recorrer da decisão. No ano passado, outros 3 envolvidos na morte da advogada foram condenados a 16 anos de prisão. Preventiva dos ex-prefeitos de Sanharó, Valdemir e Ranieri Aquino de Freitas. Eles prometeram se apresentar ainda hoje ao secretário de Defesa Social. Valdemir Aquino de Freitas, o Bibi, e o filho dele, Ranieri Freitas, são acusados pelo Ministério Público Estadual pelos crimes de formação de quadrilha, fraudes em licitações e desvio de recursos públicos. Segundo as investigações, em setembro e novembro do ano passado, o ex-prefeito Ranieri Freitas promoveu, com a ajuda do pai, 2 leilões de bens no município através da simulação de processos licitatórios. O desvio de verbas dos cofres públicos chega a R$1 milhão. Os advogados dos ex-prefeitos aguardam a convocação da Secretaria de Defesa Social para se apresentarem. O pedido de relaxamento das prisões deve ser feito assim que a ordem judicial for cumprida. A polícia prende uma quadrilha acusada de comandar o terror nas comunidades do Detran e Ayrton Senna no bairro da Iputinga. Esse é um dos destaques do Blitz da cidade, que começa daqui a pouquinho com Ciro Bezerra. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Graça. Carregado, sim, senhora, esse Blitz de hoje mais uma vez. Graça, 12h30, eu chego com esse destaque que você disse aí pra gente. Uma quadrilha, 4 pessoas foram presas por uma equipe da Rocan. Você tá vendo aí? São 2 mulheres e 2 homens. Aí nas imagens foram apresentados hoje cedo na Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto pelo delegado Ariosto Esteves. O nosso repórter Sérgio Anísio foi lá e também traz as imagens da Tietê Xavier de armas, uma pistola aí, também um revólver com munição. Olha, Graça, uma desgraceira esses camaradas estão fazendo lá no Detran Ayrton Senna. Estavam lá destruindo barracos, queimando barracos, também roubando pertences de pessoas e moradores e ainda cobrando pedágio das pessoas que queriam atravessar a ponte ali da Salvação entre a Iputinga ali do lado da Caxangá e também Casa Forte do lado do Monteiro. Daqui a pouco com detalhes para vocês, 12h30 aqui no Blitz na cidade. Graça, é com você. Até já, hora do emprego agora, porque felizmente muitas pessoas ainda vivem disso. Acompanhe as oportunidades da Agência do Trabalho. As vagas de hoje são para portadores de necessidades especiais. A Agência do Trabalho oferece 2 vagas para assistente de cozinha com 2º grau completo, 1 vaga para operador de telemarketing com 2º grau completo e 5 vagas para auxiliar de limpeza, podendo ter o 1º grau incompleto. Só lembrando, as vagas de hoje são para portadores de necessidades especiais. A Agência do Trabalho fica na Rua da Aurora, 425, na Boa Vista. A seguir, você acompanha o protesto dos combeiros de 10 municípios da Zona da Mata e Litoral contra a decisão do governo de acabar com o transporte alternativo. E ainda, barreiras desabam e deixam famílias desabrigadas no Recife e em Olinda. Até já. Combeiros de 10 municípios da Mata Sul e Litoral protestam contra o bloqueio da MTU ao transporte alternativo na região. A repórter Helena Victória tem outras informações. Graça, mais de 500 combeiros e motoristas de vans das cidades de Pojuca, Cabo, Ribeirão, Escada, Palmares, Barreiros, Cortês, Amaragi e Vitória fazem hoje um grande ato público aqui no Cabo contra a decisão do governo de acabar com o transporte alternativo intermunicipal. Os combeiros, donos de vans e até Toyotas representam no interior do estado 6.000 famílias. E o receio de todos é que não ocorra a legalização do sistema e haja desemprego em massa. Só entre os municípios do Cabo e Pojuca circulam 500 carros de transporte alternativo. Segundo os combeiros, no dia 6 estava marcado um bloqueio da MTU para circular somente quem foi autorizado pela empresa metropolitana. Mas o bloqueio foi suspenso por causa da chuva. Eu vou conversar com o Clenildo Costa, ele é presidente da Comissão de Transporte Intermunicipal, ligando o Cabo a Ipojuca. O que exatamente vocês querem negociar com a MTU e o governo do estado? Nós fazemos um apelo à nossa secretária
Terezinha Nunes, é ao nosso governo do estado, para que ele receba os presidentes das associações dos municípios, para que nós possamos levar ao conhecimento do nosso governo a nossa situação. E já que ele quer completar o trabalho que começou na Grande Recife, ele conclua na Mata Sul, no litoral, mas desde que aproveite o nosso povo, porque o nosso povo automaticamente vai ficar desempregado na hora que a MTU fechar as portas que liga as cidades, o município para o outro. O secretário executivo de Serviços Públicos do Cabo, José Maria Pinheiro de Castro, informou que o bloqueio educativo será feito no sábado e no domingo. A partir de segunda-feira, a entrada das combis não regulamentadas será proibida. Segundo o secretário, a regulamentação vai ser feita da mesma maneira que aconteceu no Recife e em outros municípios da região metropolitana. 2 barreiras desabam e deixam famílias desabrigadas em Olinda e Recife. Um susto em plena madrugada. Por volta das 3h30, esta barreira caiu e levou junto o dono desta casa, que fica na rua Nova Íbia, na bomba do Emetério. Tudo que estava embaixo foi destruído. Por pouco, as outras casas não foram atingidas. Os moradores temem novos acidentes, já que as 2 casas que ficam em cima ameaçam cair. No córrego do Capim, em Olinda, esta barreira desabou em cima desta casa. O casal, que mora aqui há 8 anos, não sofreu nada, mas tudo ficou destruído. Hoje pela manhã, técnicos da Defesa Civil estiveram aqui e interditaram a casa. O imóvel vai ser demolido e a família já foi levada para um abrigo. E as cidades de Vitória de Santo Antão e Pojuca, Cabo e Moreno somam juntas mais de 21 mil desabrigados da chuva que dependem da sua solidariedade. Veja onde você pode fazer doações nesses municípios. Em Moreno, as doações podem ser entregues na sede do antigo SESI, que fica na Avenida Cleto Campelo, no centro da cidade. No Cabo de Santo Agostinho, os donativos podem ser levados para a sede da Prefeitura e nos escritórios regionais da Charneca, da Vila da Coab, da Vila Social, de Ponte dos Carvalhos e de Pontezinha. Em Ipojuca, o posto de recebimento de doações fica na sede da Prefeitura da cidade. Em Vitória de Santo Antão, são 3 postos de arrecadação: Secretaria de Ação Social, OAB e TV Vitória. E a Defesa Civil alerta os moradores que residem às margens de canais, rios e córregos. Logo mais às 5 horas, a maré vai atingir 2 metros, o que pode deixar casas e ruas dessas comunidades inundadas. Vamos a mais vagas de emprego para você. Agora, as oportunidades do Centro de Solidariedade. O Centro de Solidariedade oferece uma vaga para mestre padeiro com 1º grau completo e 1 ano de experiência. Uma vaga para professor de matemática com curso superior completo e 2 anos de experiência. E uma vaga para mecânico de empilhadeira com 1º grau completo e 2 anos de experiência. O Centro de Solidariedade fica na Rua da Concórdia 773, no bairro de São José. A seguir, alunos de uma escola pública em Jaboatão dos Guararapes ficam sem aula por falta de energia elétrica. E ainda os preparativos para o Arraial da TV Jornal, que abre o São João no Recife. Alunos da Escola Estadual Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, estão no escuro. A energia elétrica foi cortada há 2 meses e as turmas da noite estão sendo obrigadas a assistir aula em sistema de rodízio. Na Escola Estadual Vila Rica estudam 1.450 alunos, mas assistir às aulas aqui se tornou uma difícil lição. O problema começou há 2 meses, quando um curto-circuito comprometeu parte da rede elétrica. 9 salas estão sem energia. Durante o dia, os ventiladores não podem ser ligados e o calor se torna o inimigo número 1. À noite, o inimigo é outro, o escuro total. Como forma de protesto, este grupo resolveu acender velas na sala. Eu acho uma falta de respeito, né? Com a gente esse tempo todinho, já, né? Manda para uma coisa manda para outra, às vezes se resolve alguma coisa. Se ele tem um pouco mais de vergonha na cara e um pouco mais de respeito pelos alunos da Escola Vila Rica. Os alunos do turno da noite são os mais prejudicados. De acordo com o Grêmio Estudantil da escola, cerca de 250 alunos são obrigados a se revezarem em 4 salas que ainda possuem energia elétrica. Um rodízio que obriga os estudantes a assistirem às aulas dia sim, dia não. Fica um rodízio, né? Na outra semana é terças e quinta. Quer dizer que nós só temos aulas com professores, dependendo dos professores, 2 aulas por mês, que é o caso da aula de inglês.
Somente a sala dos professores e a recepção são iluminadas. Segundo o Grêmio Estudantil, a direção já comunicou o problema à Secretaria de Educação. O GERE disse que ia tomar providência, no entanto, disse que já estaria na Secretaria de Educação. Quando nós ligamos para a Secretaria de Educação, a Educação disse que não recebeu nada. Aí fica nesse jogo, vai e vem, e ninguém sabe a decisão, e nós que fazemos parte do turno da noite somos mais prejudicados. Segundo a Secretaria de Educação, 14 mil reais foram destinados ao conserto da parte elétrica, mas a direção da escola teria usado o dinheiro em pintura e compra de móveis. A diretora Márcia Gomes nega a informação e assegura ter usado o dinheiro em obras estruturais. Por enquanto, não há previsão de conserto da parte elétrica e é um exemplo de como tratamos a educação nesse país e nesse estado. Plano de saúde nega a um paciente o direito de se submeter a uma cirurgia de hérnia de disco. O caso de urgência se transformou em um processo administrativo no PROCON do Recife. Ingrid Failante, há uma semana, corre de um lado para o outro na expectativa de conseguir uma autorização do plano de saúde para a mãe fazer uma cirurgia. Ingrid, que é atendente de telemarketing, diz que a mãe tem hérnia de disco na cervical. Há 15 dias está na cama, sem condições de andar e, segundo os médicos, tem que ser submetida com urgência à cirurgia. O problema é que os responsáveis pelo plano de saúde que a mãe de Ingrid fez há 8 anos dizem que ela não tem direito, que o plano não cobre, mas não é o que está no contrato. Informaram que o plano é antigo, então por ser antigo não pode cobrir. Eu trouxe o contrato, mostrei a eles, não acharam qual é a cláusula que realmente diz que eu não tenho direito, apenas mostraram aqui, justamente em internamento para neurologia clínica, então isso é que cobre, e disseram que não. Com todos os documentos, guias médicas e o contrato nas mãos, a atendente de telemarketing não sabe o que fazer. Minha mãe está em casa, com dor, não tem medicamento que passe, todos os medicamentos que pensar em hérnia de disco já foi dado a ela e não resolve. No PROCON, o caso de Ingrid foi transformado em processo administrativo. Os responsáveis pelo plano de saúde vão ser intimados nos próximos dias e terão que explicar por que não querem autorizar a cirurgia e os exames, já que em nenhum momento do contrato a proibição é descrita. Está prejudicando o consumidor, porque se tem que ser cumprido o contrato, então tem que ser cumprido ao pé da letra. Como não diz nenhum momento que esse procedimento não é coberto de acordo com o contrato, então ele obviamente tem que ser coberto. Mais de 10 mil pessoas foram vítimas da cheia da semana passada em Jaboatão. Mas você pode amenizar a dor de quem perdeu tudo na enxurrada. Faça a sua doação. Em Jaboatão dos Guararapes, os donativos devem ser entregues no Shopping Guararapes, na Defesa Civil do município, Rua Arão Lins de Andrade, em Prazeres, na Secretaria de Ação Social, Rua Arlindo dos Santos Maciel 72, em Piedade, e no Batalhão da Polícia Militar, em Prazeres. Vamos falar agora de São João. Como manda a tradição, a TV Jornal não pode ficar de fora da festa. O arraial este ano é no sítio da Trindade, em Casa Amarela, onde foi montada uma cidade cenográfica. O arrastapé já começa amanhã. E o local recebe os preparativos para a grande festa. As barracas de comidas típicas já estão armadas. Homens dão os retoques no cenário que está sendo montado no palco central. Aqui tudo será muito colorido. Esse ano a TV Jornal vai estar com uma surpresa, o cenário futurista, o cenário super moderno, entendeu? As quadrilhas estão inovando e o cenário de São João tem que inovar também. No palco central vão se apresentar 8 atrações musicais na quinta e sexta-feira. Mas não é só isso. O sítio da Trindade, durante os 2 dias de festa, vai se transformar em um verdadeiro arraial com tudo o que tem direito. Apresentação de quadrilhas e artistas populares, parque de diversões e até uma cidade cenográfica. Opção para se divertir aqui é o que não vai faltar. Uma das atrações do Palhoção é o trio Nós Quatro. Arthur, Rafa, Marcelo, Júnior e Léo. Eles formaram o grupo há pouco mais de um ano. Mas como pode um trio formado por 5 pessoas? Começou com 4 pessoas de fato. Aí depois que Leandro entrou para fazer dar um incremento na nossa banda, aí terminou ficando 5. A gente não quis mudar porque já tinha pego o nome e tal, já estava com um certo andamento na estrada, aí não quis mudar mais.
forró pé de serra contagiou mesmo os jovens. Outra atração da festa, promovida pela TV Jornal, é o trio no pé do ouvido. Os universitários que já fizeram outras apresentações estão ansiosos com a participação no Arraial. Com certeza, quem tiver presente vai curtir muito, dançar muito forrozinho no pé do ouvido, claro. É xililique, 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 xililique e a poeira levantar. É xililique, 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 se a gente quer um repique, o cavalo sabe matar. Ai! As atrações da primeira noite do Arraial da TV Jornal amanhã são Israel Filho, Cristina Amaral e as bandas Chades, Zabumba e Brucelose. Na sexta-feira se apresentam Maciel Júnior, Nádia Maia e as bandas Trio Nós Quatro e Capim com Mel. O Arraial começa às 8 horas da noite. E o TV Jornal Meio-Dia fica por aqui. Uma excelente tarde para você. A gente volta amanhã às 11h55. Você fica agora na companhia de Ciro Bezerra e as notícias e os casos especiais do Blitz na cidade. Até amanhã. TV Jornal Meio-Dia. Oferecimento. Eletro Shopping, móveis e eletrodomésticos nas melhores condições. E Vitarella. Com Vitarella, sua vida fica mais gostosa.